6, do verso 17 ao verso 35, diz assim: E no primeiro dia da Páscoa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dentro da graça, disse: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos por remissão dos pecados. E digo-vos que desde Glória a Deus. E digo-vos, desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que o dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saindo ao Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, iria diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhes: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Senhor amado, muito obrigado, Deus Santo, Pai Celestial, pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós sabemos que a Santa Ceia é a ordenança do Senhor Jesus Cristo para nós cristãos. E essa ordenança aconteceu quando Jesus estava ministrando a Páscoa. A última Páscoa ele ministrou com seus discípulos. E a Bíblia diz que de repente ele mudou da Páscoa para a Santa Ceia. E ele vai dizer aqui exatamente com o pão: tomai e comei, esse é meu corpo. E depois disse do cálice: bebei dele todos. Então a Santa Ceia é a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque nesse texto nós vemos aqui, no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança, no meu sangue derramado por muitos, para a remissão do pecado. Então a Santa Ceia é uma aliança de Deus conosco, é uma aliança de Deus com a igreja. Deus não rompe a aliança, mas o ser humano rompe a aliança. E se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar muitas alianças que Deus fez com o ser humano. Você vê a primeira aliança que Deus fez com Adão. Deus fez aliança com Adão. Só que Adão quebrou a aliança. Deus fez uma aliança com Noé. Noé quebrou a aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abrão. Abrão quebrou a aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Moisés. Moisés quebrou a aliança com Deus. Deus fez aliança com Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, e Davi quebrou a aliança com Deus. O único que não quebra aliança é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Santa Ceia é um culto especial para nós, onde nós revivemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário.
Aí está o pão, está o cálice, é pão, mas simboliza o corpo do Senhor. É suco de uva, mas simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, a nova aliança, ela é superior a todas as alianças. E existe 7 alianças, alguns aliancistas dizem que é 8 alianças, não importa a quantidade de aliança, o importante é que Deus cumpre o que Ele promete e o que Ele faz. O ser humano nunca cumpre o que promete. Para você ver bem nesse texto aqui, você vai ver exatamente isso aqui, no versículo 35, que o ser humano não cumpre o que fala. Olha o verso 35 aqui, ó. Disse Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Cumpriram o que falaram? Nenhum. Não cumpriram o que falaram. É como a minha esposa fala, escreve no gelo. Que derrete, acaba, ninguém vê nada, né? E é exatamente isso, o ser humano, irmãos. É para nós aprendermos com a palavra de Deus. Não adianta você bater no peito, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmãos. Se não for a graça de Deus conosco, nós estamos perdidos. Somente a graça de Deus nos dá força e graça para caminhar nessa vida. Então, essas várias alianças provam para nós que o ser humano é incapaz de fazer o que promete para Deus. O ser humano é incapaz. Então, nós vamos aprender com Deus essa palavra aqui. Primeira coisa que eu vejo, irmãos, no versículo 28, diz assim o versículo 28, olha só. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Primeira coisa que eu vejo aqui, porque o sangue da nova aliança superou a demais aliança, e porque a nova aliança é superior às demais. Por quê? Foi feita pelo sangue de Cristo. No Velho Testamento, tudo que era feito para alcançar Deus era feito com sangue. É por isso que você vai encontrar os escritores hebreus, Deus falando lá que não tinha prazer em sacrifício de sangue. Lá em Amós você vai encontrar isso. Ele falou assim, ó, vocês vêm a Gilgal transgredir, vá a Betel, multiplica a iniquidade. Tenho eu prazer em sangue, em sacrifício de animais? Não são todos meus? Mas o ser humano é complicado, irmãos. Então a nova aliança é uma aliança perpétua de Jesus com a igreja. É o noivo cabeça com a noiva, que é o corpo de Cristo. Então essa aliança foi feita pelo sangue de Cristo, ela é superior a todas as alianças. Porque é escrita não em pedra, mas é escrita no coração do homem. É o nosso coração. Você vê aquele hino 372, quando o autor diz assim, eu senti a espada da lei. Quando a gente sente que é pecador, miserável, e você sente que existe uma espada te acusando de que você é realmente, então você passa agora no seu coração a sentir algo de Deus. Então Deus fala para você que você é pecador. Então, porque é escrita não em pedra, a velha aliança foi escrita em pedra, mas a nova aliança é escrita no coração. E Deus profetizou isso através de Jeremias, quando Deus falou assim, ó, vou tirar o prepúcio do vosso coração e vou colocar, não tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, porque escreverei as minhas leis no seu coração. Então o coração no Velho Testamento tem o sentido de mente, de alma, aonde está alojado o nosso intelecto, a nossa emoção, a nossa vontade. Então quando se fala em coração, escreverei no seu coração, na tua mente tem que estar a palavra de Deus, e aquilo que Deus fez por você, fez por mim. Na nossa mente tem que estar exatamente isso. Então a nova aliança afasta o pecado do pecador. Isso chama-se remissão, como Jesus falou aqui, ó, remissão dos pecados. No Velho Testamento o sangue cobria lá o pecador. Deus olhava para o pecador, o sangue estava do animal cobrindo o pecador. Então Deus não condenava o pecador, porque o animal tinha feito algo em favor do ser humano. Não remia o pecado, cobria. Hoje é remissão. Deus, através do sangue de Cristo, Hebreus 9,14, deixa bem claro isso. Hebreus 9,14 é o texto clássico para isso. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Deus aplica, através do Espírito Santo, a palavra dele na nossa mente, o sangue de Cristo limpa a nossa mente.
tudo que é aquela bagagem velha que você tem, de idolatria, de tantas coisas na sua mente, Deus limpa tudo através do sangue de Cristo. Então nós somos cristãos agora, Paulo fala que quem está em Cristo, nova criatura é, e nós temos a mente de Cristo. Agora nós vivemos uma época, irmãos, que isso aqui é utopia para muita gente, para muitos pregadores inclusive. Isso é utopia. Minha mente é fértil, a sua mente é fértil. Se tiver com Jesus é mais fértil ainda, porque você vai pensar nas coisas celestiais. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 1, portanto, se já restas com Cristo, buscais as coisas da onde? Do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A nossa mente vai nos levar para o alto, para cima, não é na vertical. Não é na horizontal, é para o alto, nós vamos buscar do alto. Então a nova aliança não afasta o pecado, ela faz a remissão do pecado, ela é diferente das outras alianças. A nova aliança é o melhor sangue oferecido, que é oferecido pelo próprio Deus. Deus ofereceu o sangue do seu próprio Filho, se era filho de Deus, então é o sangue de Deus. Por isso que eu falo, a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, fala assim, examine-se o homem a si mesmo e come e beba desse cálice. Nós temos que nos examinar nós mesmos, por quê? Nós estamos bebendo o sangue de Deus. Mas é suco, pastor, é suco, mas é simbólico o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus. Jesus Cristo é Deus e é homem. Ele se tornou homem para fazer sacrifício perfeito por nós, seres humanos. E muitas vezes, irmãos, eu fico indignado com algumas igrejas, não tem nada contra, cada um faz o que quer, mas o culto de Santa Ceia faz aquele louvorzão, aquela coisa, eu pego uma palavra lá de, falar hoje sobre a aliança, sobre o pacto de Abraão. Irmãos, fala do pacto de Cristo com a igreja. A igreja tem que viver o pacto de Cristo, é a nova aliança, é algo que Deus fez novo. Então, versículo 28, eu aprendo mais uma coisa importante aqui. Primeiro, eu aprendo que a aliança é superior, porque é o sangue de Cristo. Segundo lugar, porque a nova aliança superou as demais alianças. Primeira coisa, a nova aliança dá acesso ao homem à presença de Deus. No Velho Testamento, nenhuma aliança dava acesso ao homem a entrar no céu. Somente a nova aliança. No Velho Testamento existia o sacerdote para interceder pelo povo e pela nação. Hoje você acessa sacerdócio real, nação santa. 1 Reis capítulo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Você encontra esse texto, tudo que você necessita para você compactuar a sua vida espiritual com Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdote do Velho Testamento, Hebreus fala que eles eram figura daquilo que haveria de ser perfeito. Porque olha que diz Pedro, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Limpou a mente, limpou o coração, agora alcançou a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a nova aliança dá acesso ao homem, à presença de Deus. Você tem agora, com Jesus Cristo inspirou, diz, Pai, está consumado a obra que você a fazer. A Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora você ora a Deus e Deus responde. Você fala com Deus, você não precisa de alguém para interceder por você. Não, você mesmo tem acesso direto ao céu. Outra coisa, porque a nova aliança superou a demais alianças? O sacrifício de Cristo completo da cruz dá liberdade em entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Isso aqui é injeção de ânimo para todo cristão, irmãos. Talvez você esteja desanimado, se isso aqui não for injeção de ânimo, então não sei o que vai ser não. Olha o que o escritor de Hebreus diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você tem acesso ao céu, irmão. Você não precisa buscar ajuda em ninguém. Busca ajuda em Deus, irmãos. Esse negócio de autoajuda, você é seu tutor, fica embaixo da minha cobertura, não cai nessa não, irmãos. Você tem um Deus que está esperando você chegar perto dele. Ele é o Pai de amor e de bondade. Eu gostava muito do reverendo Ivan Espíndola de Ávila. Ele usava algumas frases que ficou marcadas na minha mente. Ele dizia assim, ó: estamos guardados sob os olhares paternais do nosso Deus, o Pai de amor e de bondade. Você está guardado sob os olhares paternais do Deus de amor e bondade. O que mais você quer, irmãos? E você pode chegar lá diante dele. Se você é um filho obediente, qual é o pai que não vai receber de braços abertos? O pai recebeu o filho pródigo, porque era pai, um pai de amor. Outra coisa que eu aprendo nesse verso 28, a nova aliança abriu um novo e vivo caminho para o céu. Está aberto, irmãos. Para os cristãos, para quem nasceu de novo, para quem o sangue de Cristo lavou a consciência. Eu não sirvo mais os Deus vivos, não tenho mais imaginação vã, fútil. A minha imaginação agora é o céu. Agora é o céu. Outra coisa, a nova aliança nos santifica e nos aperfeiçoa para Deus. Hebreus 9,14, esse texto deixa bem claro isso, sobre o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou por nós, fez tudo em favor de nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo nesse verso 28, a nova aliança nos apresenta limpos e purificados diante de Deus. Olha só o que diz o texto aí. Olha o que o texto diz, Hebreus 9,14. Se ofereceu assim mesmo imaculada, Deus purificará a vossa consciência. Está purificada. Então nós temos acesso a Deus e estamos purificados diante de Deus. Deus olha para nós agora não como pecador, mas como filhos amados. Se Deus fosse olhar para nós como pecador, irmãos, nós não estaríamos aqui não. Não estaríamos aqui não. Nenhum de nós estaríamos aqui, se Deus fosse olhar para nós como pecador. Mas Deus olha para a igreja como filhos e filhas amados. Agora, nós cristãos não valorizamos isso, irmãos. Valorizamos bênção que recebe. Eu quero um carro, Deus dá um carro. Amém, glória a Deus. Deus dá, amém. Mas valorize a tua salvação, valorize a tua comunhão com Deus, irmãos. É isso que estamos precisando nesse século XXI. Outra coisa, irmãos, a nova aliança nos santifica continuamente. O sangue de Cristo, ele não perde a validade nunca. É o sangue eterno, como diz o escritor aos Hebreus. Tudo nesse mundo tem validade, mas o sangue de Cristo não. Nos anos 70 se falava muito sobre o sangue de Cristo. E até tinham um LP, aquele cebolão grandão, né, gravado de um testemunho verídico, né, não é essa história maluca, mentirosa que existe por aí, não. Sobre um ladrão que testemunhou o que ele fez. Ele foi assaltar a casa de um rico, que ele sabia que tinha coisa lá para ele roubar, e ele à noite chegou lá. E entrou no quarto, era o quarto da filha do casal lá. E ele, quando chegou lá, ele viu a moça, deitada na cama lá, toda coberta de sangue, a cama toda encharcada de sangue. E ele começou a gritar: não fui eu não foi. Aí o dono da casa acordou, chegou lá, chamou a polícia, prendeu o camarada, mas não fui eu não. Aí a polícia chegou lá, o que foi que aconteceu? Não tinha nada na menina, não tinha sangue nenhum não. Mas ele viu o sangue. Por quê? Aí foram saber, a menina quando deitava, o casal era crente, quando a menina foi ensinada aqui, quando deitava, falou assim: Jesus, me cobre com o teu sangue. Tem um LP gravado, aquele cebolão antigo, com esse testemunho do próprio ladrão que se converteu. A polícia levou preso, deu uma surra nele, naquele tempo podia dar surra, né? Naquele tempo podia dar, né, Luiz? Hoje não pode mais não, naquele tempo podia dar. Aí soltou e pronto. Mas se converteu, e por quê?
Porque viu exatamente a eficácia do sangue de Cristo através de um pedido de uma jovem. O sangue de Cristo, irmãos, não perde validade nunca não. Ele é o sangue eterno. É o sangue que te salvou, que te salva e te conduz para o céu. Amém, irmãos? Então a nova aliança nos impulsiona a buscarmos a santificação diária. Se isto impulsiona a buscar a santificação diária, então alguma coisa está errada com a minha vida e com o meu cristianismo. Porque eu tenho motivos e tenho tudo para buscar a santificação diária. Outra coisa, porque a nova aliança é superior às demais alianças. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Colossenses capítulo 2, verso 13 ao verso 15. E quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, fazendo o quê? Cravando na cruz. Tudo documento que capeta tinha contra a nossa vida, Jesus levou, cravou na cruz. E despojando os principais potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus acabou com todas as artimanhas de Satanás, quando nós aceitamos a Ele como Salvador, e quando a nossa mente é limpa pelo precioso sangue de Cristo. Então a nova aliança apaga o pecado de uma vez por todas, e nos leva à comunhão perfeita com Deus. Não chamarei mais vós servos, mas sim filhos, amigos. Jesus falou sobre isso. A nova aliança nos dá vida juntamente com Cristo. Você tem uma vida diária com Cristo, através do Espírito Santo que habita em você, e de que o Espírito Santo leva para Deus aquilo que você está pedindo, está necessitando, está buscando, irmãos. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, a nova aliança anula todos os documentos de morte contra nós. Lembra aquele louvor? Nenhuma condenação mais há para a questão de Jesus? Nenhuma condenação há mesmo. Você já foi liberto de toda condenação eterna. Somente siga a fé, como a Bíblia ensina, siga os preceitos de Cristo, e não existe mais condenação, não. Não existe maldição contra os cristãos, irmãos. Não existe palavra de feitiçaria contra o cristão, não. Porque quem jogar feitiçaria contra você, a Bíblia diz, nenhuma palavra, nenhuma ferramenta que for falada contra você prosperará, não. Hoje tem crente que acredita em feitiçaria. Olha, cuidado com... Irmãos, cuidado com o capeta. Eu não acredito em feitiçaria, não acredito em macumba, não acredito em nada disso, não. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me protege, um Deus que me guarda. E você também deve crer dessa maneira também. Tem crente que não passa embaixo de escada. Não passa embaixo de escada não, Deus me livre. Ô, espera aí. Eu conheci um crente que chegou a ver lá na imprensa lá. Rapaz, o meu dia hoje não vai ser bom não. Ia sair de casa, um gato preto passou na minha frente. Falei, qual é a diferença de gato preto e gato branco? Aonde está a mente dessas pessoas, irmãos? Não está no céu, irmãos. Está nas coisas terrenas. É por isso que Paulo fala, buscais a coisa do alto, onde Cristo está. A mente terrena busca as coisas da terra. E por último, a nova aliança superou as demais alianças, por quê? A nova aliança expõe publicamente o triunfo de Cristo em nós. O triunfo de Cristo em você. Deus triunfou na cruz e triunfa através das nossas vidas, dizendo para Satanás assim, ó, esse é meu, esse eu comprei, paguei e está selado, registrado. Por isso que Paulo fala sobre essa questão do selo do Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo, qual fosse selado para o dia da redenção. Você está selado, você tem um proprietário, você tem um dono, e esse dono é Cristo. Não é pastor, não é igreja, não é bispo, não é nada. E concluindo, irmãos, como devemos viver essa nova aliança? Em obrigação à palavra de Deus. Temos um dever para obedecer à palavra do Senhor nosso Deus, irmãos. Não tem outra situação, não. Temos que obedecer a palavra do Senhor. Como devemos viver então nessa nova aliança? Viver conforme a palavra de Deus.
No Velho Testamento, aquela aliança lá que Deus deu para Moisés, o povo não viveu conforme aquela aliança. E hoje tem muita gente quebrando aliança várias vezes no mês, e Deus sempre renova a sua aliança. Estou aqui, filho, vem cá, vou te renovar a aliança com você, eu vou estender as mãos para você. Por último, qual a ordenança para a nova aliança? Obedecer a Cristo e as suas determinações. É isso que Deus ordena através da palavra do Senhor, nosso Deus. Irmãos, nós temos motivos para glorificarmos a Cristo. Somos salvos por Cristo, somos guardados por Cristo, somos abençoados por Cristo, temos o céu garantido por Cristo. Que mais nós queremos? Deus nos dá o espírito de vida, nos dá fôlego para andarmos, ou com dor no joelho, ou com dor nas costas, não importa, mas você está andando, está comendo sem sonda, andando não é pela mão dos outros, por seus pés mesmo, não está numa cadeira de roda. Louva e glorifique ao Senhor seu Deus. São motivos para nós louvarmos o Senhor.